Graça e paz para todos. Quem está feliz dá um grito. Beleza, eu também estou muito feliz, agora eu estou preocupado. Estava dizendo para o Ebenezer, falar depois dos grandes palestrantes de ontem à noite, né? Uma aula de teologia, hoje uma aula de comunicação de família, tá difícil para mim. Aí eu fiquei pensando, então eu vou dançar forró. Acho que é melhor. Né, e ver gente boa aqui em cima de frente, assim como a Ilma, né, eu me lembro daquela palavra da Bíblia, né, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É muito bom estar aqui, gente. Eu me sinto privilegiado, sou parte desse ministério desde 2004, 2005, quando eu conheci o Instituto Haggai e tive a oportunidade de passar por várias etapas, como graduado lá em Singapura, depois no workshop de docentes, depois fazendo parte da docência, e estar aqui com vocês é de fato algo inexplicável para mim, já que eu vim lá do Nordeste, eu vim lá de João Pessoa. Eu não tenho sotaque nordestino, vocês estão percebendo isso, né? Mas eu sou de lá, eu sou do Nordeste. Falar do Nordeste, falar da nossa realidade é uma bênção. Mas antes de começar, eu quero falar como é que eu me sinto. Eu me sinto, de fato, pequeno diante de tanta graça, diante de tantos acontecimentos. E isso me faz lembrar, assim, que eu me sinto mesmo como um filhote ainda sendo preparado pelo Senhor para fazer outras coisas. E eu me lembrei de um acontecimento lá na Paraíba, de um pastor que foi trabalhar lá no interior e ele morava na igreja, ele morava numa igrejinha. E a igreja era muito pequena, então ele ali por trás, ele era batista, então ele teve essa sorte, né? Porque tem um batistério atrás. E aí ele usava o batistério, que era grande, meio que como quarto para dormir. E aí uma certa noite entraram na igreja e ele ouviu aquele barulho, né? E ele não tinha, assim, muita experiência com coisas do outro mundo. E ele disse, quem está aí? Quem está aí? O que é que está acontecendo aí? Aí o cara gritou lá de fora, pastor, não se preocupe não, nós é anjo. Aí ele, anjo? Mas anjo não voa? É porque nós é fiote ainda. As asinhas estão... Então eu me sinto meio pequeno assim, um filhote. Eu queria abrir a Bíblia com vocês na carta aos Efésios, no capítulo 2, que é o texto base dessa nossa mensagem, mas também eu quero falar um pouco sobre a continuidade do raciocínio de Paulo, aqui quando ele nos alerta para a realidade da vida nova em Cristo, algo que Deus nos dá e nos dá com muita graciosidade. Ele fala, depois de discorrer sobre toda a problemática da salvação pelas obras, demonstrando a nossa morte espiritual, ou seja, a incapacidade de dizer sim para Deus. Ele conclui dizendo aqui em Efésios capítulo 2, verso 10, né, quando ele diz que não somos salvos pelas obras, e ele continua, porque somos, 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aqui eu vou passar para mais um texto, aí eu lanço as bases aqui teológicas da nossa conversa. A gente está vendo aqui que, de fato, nós, se fazemos alguma coisa boa hoje, se conseguimos agradar a Deus, se conseguimos trazer glórias a Deus e alegria aos homens, isso Deus preparou de antemão para que andássemos nisso. E lá na frente, Paulo fala como é que é a divisão desse serviço, como é que esse andar em nova vida, como andar em obras que ele preparou, deve acontecer na vida de cada um. E lá no capítulo, mais na frente, no 4, quando ele fala da unidade do corpo de Cristo, a gente vê aquele texto extremamente conhecido, extremamente abençoador, em 4:11, quando ele diz para nós, e ele designou alguns para apóstolos. Isso aí é uma obra, Deus, isso aí é um ministério específico, uma obra que Deus preparou para alguém. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, mas com uma finalidade única, com um telos único: preparar os santos para a obra do ministério. Vamos repetir isso: preparar os santos
para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, é uma obra coletiva em que todos participam, em que essa liderança tem o papel de aperfeiçoar, de ensinar, de inspirar, de enlouquecer, digamos assim, aqueles que estão dentro do seu convívio, para que eles façam a obra do ministério. A obra do ministério, portanto, não é uma tarefa clerical, não é uma tarefa dos apóstolos, pastores, mestres. Às vezes a gente esquece a profundidade desse texto, quando São Paulo ele nos coloca frente a frente com o maior valor de todo o cristianismo, que é o sacerdócio de cada um de nós, o sacerdócio individual de cada um. Algo que foi perdido no decorrer da igreja, que foi resgatado no século XVI com a Reforma Protestante, mas que foi se perdendo no tempo depois. E essa palavra ela precisa ser mais uma vez despertada, ou seja, a liderança prepara, mas quem exerce o ministério é o corpo como um todo, todos nós. E aí ele vai mais à frente, com que objetivo? Para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas vamos lá, no versículo 16 ele conclui e diz assim, olha, dele, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido, olha, todo mundo cumprindo essas boas obras de antemão preparadas por Deus, ele, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, vamos ler comigo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos repetir, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu estou aqui em uma posição meio híbrida, eu não sou tão presbiteriano, mas também não sou tão batista, eu sou meio batisteriano, né? Que eu acho que nós somos a única igreja batista que tem um presbitério lá no Nordeste. Então a gente é presbiteriano em um certo sentido, é reformado em um certo sentido. Também nem estou informal, nem estou de gravata, então eu sou aqui meio um híbrido, né? E aqui nem é um pastor, mas também nem é um procurador da Fazenda Nacional. Aqui eu internalizei essas duas realidades em minha vida. Desde que me converti, no início eu tinha aquela ideia, poxa, agora sim, eu encontrei algo santo para fazer na minha vida. Ou seja, eu vou deixar tudo e vou para o seminário e vou servir a Deus depois de me preparar no seminário. E graças a Deus, Deus impediu que eu fizesse uma loucura. Minha esposa, sempre muito sábia, quando nós fundamos o projeto Cidade Viva, a igreja tinha 100 e poucas pessoas, lá em João Pessoa, e quando ela aumentou para 300, eu comecei a colocar a mão na cabeça, eu digo, agora não dá mais, eu tenho que deixar o meu cargo de procurador da Fazenda, e vou agora ser só pastor, porque afinal de contas eu preciso ir para o seminário, estudar mais, e aí estudei tudo que você pode imaginar, da engenharia ao direito, à filosofia, à teologia, e aí eu fui naquela coisa misturada na minha cabeça, e achei que eu estava ficando doido, e aí eu reuni toda a equipe, eu digo, gente, é o seguinte, onde é que está o evangelho verdadeiro? Olha o discurso. Eu preciso deixar de ser procurador, eu estou servindo ao mundo, eu sou cobrador de impostos, hoje eu não seria contado dentre os religiosos como alguém de algum valor, afinal, se você escapa da Receita Federal, você cai nas minhas mãos, então, é um problema muito sério para você gerenciar, né? Como pregar o evangelho, dizer ame ao teu próximo e diga me dê a sua casa, porque você deve imposto de renda, é muito difícil gerenciar tudo isso, e quase que em um ato de loucura eu deixava a minha profissão para ser apenas pastor, e a igreja foi crescendo, hoje depois de 8 anos, com quase 4.000 pessoas, 700 voluntários profissionais, eu posso dizer uma coisa para vocês, eu trabalho muito menos do que eu trabalhava quando a igreja começou, quando o projeto começou, porque desde o princípio, Deus me fez entender a importância dessa nova realidade em que Deus nos enche de, sabe, uma missão, um ministério, algo para fazer, isso é para todos. Isso é para todos. Eu sou alguém extremamente crítico do modelo hoje, e eu sei que isso me dá riscos aqui, viu, Ebenezer? Mas graças a Deus que você não vai me chamar de novo para o Congresso, porque em 2012 o mundo se acaba. Então, o que aconteceu hoje, né? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre alguns equívocos, algumas mentiras diabólicas que foram sendo construídas no tempo e que estão atrapalhando o avanço da igreja, que estão atrapalhando o avanço do reino de Deus. Eu não vou falar contra aqui ensino teológico, eu não vou falar contra ser pastor tempo integral, eu não vou falar nada disso, até porque eu vivo a realidade desses dois mundos. Eu estou terminando doutorado em teologia, também na área de filosofia, eu gosto de estudar, eu acho que isso é importante, mas
eu quero aqui pontuar algumas coisas que são talvez as maiores maldições que o corpo de Cristo vive hoje no Brasil. E quando eu olho para o Nordeste e vejo a fala do Rubens, aquele pastor que falou a maioria do tempo, aquele moreno, eu vejo que se nós conseguirmos hoje, sabe, colocar de lado essas mentiras e começar a viver essa realidade, eu acredito que o Brasil vai passar por um avivamento jamais visto na sua história. Não por causa dessa pregação, mas por causa dessa verdade que eu quero pregar hoje e que está na Bíblia de vocês. Primeira mentira sobre o trabalho, sobre ser profissional. Primeira das grandes mentiras é que a profissão e o trabalho são consequências do pecado original. Profissão e trabalho é consequência do pecado original. E tem pessoas que tentam fundamentar teologicamente isso quando abrem lá em Gênesis capítulo 3, 17 a 19, em que Deus diz assim: olha, porque ouviste a tua mulher e comeste do fruto, do suor do teu rosto colherás o pão, e mais, da terra nascerão espinhos e abrolhos. E aí a pessoa diz: está vendo aqui? Trabalho é uma maldição, rapaz. Trabalho é uma maldição. Deus colocou o trabalho como uma maldição na nossa vida. Algo que é secular, algo que é de segundo plano. Mas, gente, se você ler o que aconteceu antes do homem pecar, se você for, por exemplo, lá no início da criação, em Gênesis 1, 26, que é talvez o texto mais querido do Haggai, o chamado mandato cultural, algo que mudou a minha concepção de ministério. E eu dou graças ao Haggai, Ebenezer, porque foi nessa época de crise, de deixar a Procuradoria da Fazenda Nacional e tornar-me apenas um pastor, que eu internalizei e comecei a vivenciar aquilo. Não, absolutamente. O meu trabalho não é um trabalho secular. O meu trabalho não é um trabalho mundano. E tem mais, Jesus não atacou os cobradores de impostos. Ele atacou a desonestidade na cobrança de impostos. E ele inclusive incentivou a igreja: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eu represento aqui César, então dê para mim o que você deve. Portanto, é algo que nós não podemos esquecer. É uma bênção. Se você olhar em Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus diz, olha para o homem e diz assim: olha, domine sobre todas as coisas, subjugue a terra, faça da terra, sabe, o espelho da transformação criativa. O mandato cultural que Deus dá ao homem antes da queda, e que toda criatura ainda carrega hoje, aconteceu para que Deus pudesse cravar o seu selo em nós, como profissionais. O trabalho está desde o princípio como algo sagrado para Deus. Transformem a terra, subjuguem a terra. Uma tradução contemporânea eu diria: façam ciência, façam comércio, produzam, transformem tudo isso que eu deixei para vocês. Dê nome aos animais, dê nome às plantas. Aí vem a botânica. Analise os seres humanos, os seres vivos. Vá lá, entre nas estruturas das coisas. Ciência é bênção de Deus. A profissão é bênção de Deus. O que Deus colocou na tua mão é bênção, gente. Não é secular. E daqui a pouco eu vou falar sobre a maldição dos dois mundos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas olha, primeiro equívoco, vamos repetir comigo. A profissão e o trabalho são consequências do pecado original. Vamos repetir o primeiro equívoco. A profissão e o trabalho são consequências... Rapaz, minha boca já secou, estou nervoso. Vamos lá. Se você for mais antes da queda, um pouquinho antes da queda, quando Deus cria o homem, ele chega para Adão em Gênesis 2, verso 15, ele diz assim, olha, que Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e cuidar dele.